Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma leitura comentada do Livro dos Espíritos, esse livro essencial, fundamental para a doutrina espírita. Nós estamos no item 16, é o terceiro vídeo. Por que nós estamos na introdução? Porque Kardec vai tecer uma série de comentários que, na verdade, eles são essenciais para que você entenda o contexto onde a doutrina espírita foi gerada. É muito importante, quando nós lemos qualquer livro, entendermos o texto e o contexto. No contexto, isso explica o autor, quem ele é, qual a sua formação, que época que ele escreveu, por que ele escreveu, para quem ele escreveu, qual a finalidade da obra dele. O ambiente social, antropológico, cultural daquela época. O que era muito forte na época que Kardec estava desenvolvendo essa obra fenomenal que é o Livro dos Espíritos. A Kardec, na verdade, ele pegou um calhamaço, né, de comunicações dadas por espíritos através de diversos médiuns e colocou aquilo em ordem. As ideias, desenvolveu todo um raciocínio lógico. Naquela época estava se desenvolvendo bastante o racionalismo, o intelecto, deixando um pouco a religião de lado e mais o intelectual, o que o ser humano pensava a respeito daquelas coisas. E também naquela época, o sonambulismo, a mesmerismo, né, ou magnetização estava altamente desenvolvido, sendo que Kardec, durante muitos anos, se dedicou a um estudo sério do sonambulismo induzido pelo magnetismo. Naquela época, então, que começaram primeiro as mesas girarem, depois responderem as perguntas, sim ou não, alfabeto, etc. Então, as pessoas falaram, não, olha, isso daí não é espírito nada, é o médium que ele entra num estado de sonambulismo desperto e ele vai retirar as informações, ele vai acessar níveis de consciência que ele não consegue acessar normalmente. Aí alguém falou, mas espera um pouquinho, né? Tem coisa que o médium não faz a menor ideia. Como é que ele está tirando essas informações se ele não tem noção do assunto tratado? Aí mais uma teoria chamada refletida. Não, olha, de verdade ele capta as informações do ambiente e traz para cá. É interessante a gente ver isso porque essas teorias foram rebatidas por Kardec, que dizia assim, olha gente, o negócio é o seguinte, quem está se comunicando está dizendo que ele é um espírito de alguém que viveu na Terra e que já morreu. Então o próprio fenômeno se explica. E hoje, né, mais ou menos na década, hoje não, mas na década de 70, 80, veio uma explicação baseada nessas explicações, é sonambulismo, acessa a níveis de consciência, acessa do ambiente. Poxa, isso aqui já foi rebatido por Kardec em 1857, a gente vai retomar uma coisa que já foi descartada, mas tem gente que gosta, fazer o quê? Vamos ao que Kardec escreveu. Ainda uma vez, e este é um ponto fundamental sobre o qual nunca insistiremos bastante, a teoria sonambúlica e a que se poderia chamar refletiva foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais criadas para explicar um fato. Então, o que a gente falou é opinião de cada um. Todo mundo tem direito à opinião, né? Paciência. Ao passo que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana.
foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam quando nela ninguém pensava, e a opinião geral até mesmo a repelia. Então não é que alguém, será que não é um espírito, alguém que já morreu? Não, as teorias eram totalmente contrárias a isso. Os espíritos disseram, nós somos espíritos, ponto final. Ora, perguntamos, onde os médiuns foram colher uma doutrina que não passava pelo pensamento de ninguém na Terra? Também perguntamos, por que estranha coincidência milhares de médiuns, não estou falando 1, 2, 3, estou dizendo milhares de médiuns espalhados por todos os pontos do globo e que jamais se viram, concordaram em dizer a mesma coisa? A gente está falando de uma época que não tinha essa comunicação mundial. Não, demorava para uma pessoa se comunicar com outra, era uma carta que muitas vezes ia por navio, demorava um mês para chegar e um mês para voltar. Então não era essa comunicação. Então, como que milhares de pessoas falam a mesma coisa? Eles combinaram? Como? Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por que capricho ele foi buscar lá 2.000 léguas além mar, no seio de um povo tão estranho por seus costumes quanto por sua língua, em vez de as procurar ao seu redor? O que ele ia procurar nos Estados Unidos? Uma resposta. Também há outra situação na qual não se tem pensado bastante. As primeiras manifestações na França, como na América, não se deram por meio da escrita, nem da palavra falada, que é mais comum hoje em dia, mas por pancadas concordantes com as letras do alfabeto e formando palavras e frases. Então é assim, por exemplo, uma pancada para A, 2 para B, 3 para C e assim sucessivamente. Foi por esse meio que as inteligências autoras das manifestações declararam ser espíritos. Se, portanto, pudéssemos supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas, outro tanto não se daria em relação às pancadas, cuja significação não podia ser conhecida previamente. Não dá, né? Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram, na inteligência que se manifesta, uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Não dá para negar, é uma pessoinha que está se manifestando lá. Recomendamos, portanto, aos dissidentes uma observação mais cuidadosa. Se quiserem estudar bem, sem prevenção e sem concluir antes de terem visto tudo, olha Kardec falando nessa época. Hoje em dia nós temos os experts que entendem de todos os assuntos e opinam sobre tudo e não vão estudar nada. Ele já dizia, tem que estudar bem, sem prevenção e não concluir até ver tudo. Reconhecerão a incapacidade de sua teoria para explicar todos os fatos. Limitar-nos-emos a propor as seguintes questões. Por que a inteligência que se manifesta, seja ela qual for, recusa responder a certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, por exemplo, sobre o nome ou a idade do interlocutor, coisa que todo mundo que estava na reunião sabia, né? Quantos anos a pessoa tinha, o nome dela, mas aí, quem estava se manifestando, quieto, não respondia nada. Sobre o que ele tem na mão, o que fez na véspera, seus planos para o dia seguinte, etc. Se o médium fosse o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil
do que responder. Isso é brincadeira de criança. Os adversários retrucam o argumento perguntando, por sua vez, por que os espíritos que tudo devem saber, alto lá, eles não sabem tudo. Eu, quando desencarnar, quando eu morrer, vou continuar sendo muito ruim em física. Não vou aprender, né? Porque eu desencarnei, agora eu sou uma sumidade em física. Eu vou continuar sendo burrinho em física. Que tudo devem saber, não podem dizer coisas tão simples de acordo com o axioma. Quem pode o mais, pode o menos. E daí concluem que não são espíritos. Nossa, a Liliane não sabe responder questões de física. Eu não sei, não sabia encarnada, vou continuar não sabendo desencarnada. Se é um ignorante ou um zombador, apresentando-se a uma douta assembleia, uma assembleia de gente bacana, inteligente, estudada, perguntasse, por exemplo, por que é dia em pleno meio-dia, seria crível que ela se desse ao incômodo de responder seriamente? O cara vai olhar assim, não estou nem aí com você. E seria lógico concluir-se pelo silêncio ou pelas zombarias com que ela respondesse ao interpelante que seus membros não passam de tolos? Ora, é precisamente porque são superiores que os espíritos não respondem a questões inúteis e ridículas, nem querem ir para a berlinda. É por isso que se calam ou dizem que só se ocupam com coisas mais sérias. Não vou perder tempo com bobagem. Perguntaremos, finalmente, por que os espíritos vêm e se vão, muitas vezes, em dado momento, e por que, passado esse momento, não há pedidos nem súplicas que os façam voltar. Se a explicação está toda nas pessoas, por que de repente ele vai embora, tchau para vocês, pode espernear que ele não volta, não responde nada. Se é tudo fruto do meio, isso deveria continuar até o juízo final. Se o médium só agisse por impulsão mental dos assistentes, é claro que, em tal circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular a sua clarividência. Se, portanto, não cede ao desejo da Assembleia, corroborado pela sua própria vontade, é que obedece a uma influência estranha a ele mesmo e aos que o cercam, influência que, por esse simples fato, acusa a sua independência e a sua individualidade. Então vamos lá, eu estou aqui com um grupo de 20 pessoas respondendo papapá. É tudo fruto do meio que está à minha volta. E aí, de uma hora para outra, o espírito simplesmente tchau. Se fosse só o grupo, natural que isso continuasse sem nenhum problema. Mas o espírito vai, então quer dizer que alguma coisa externa a esse grupo que de verdade não está mais presente. Kardec tem todo um cuidado, ele não quer uma fé cega, ele quer uma fé raciocinada. Ele não diz, olha, acredita porque sou eu que estou falando. Pelo contrário, ele diz, usem a inteligência, o discernimento para vocês saberem do que é que vocês estão pensando, falando, entendendo e estudando. O grande diferencial da doutrina espírita é essa, a fé raciocinada. Não é, olha, é isso, pronto, acabou, não discuta. Não, você tem que refletir a respeito. No próximo vídeo, nós concluímos, então, essa introdução e vamos iniciar os prolegômenos. Até mais!